Boa noite, eu sou o Luciano Pérez Eu sou Isabela Zanoni. E eu sou a Andréa Volpato. e nós estamos no ar com o seu Vivax News, agora com cara nova, novas apresentadoras. Fique ligadinho, porque a partir de hoje nós teremos aqui no Vivax News Andréa Volpato e Isabela Zanoni. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Isa. Obrigada, Luciano. Os destaques do noticiário de hoje são: o governo estabeleceu um acordo com produtores e a indústria para monitorar o preço e o abastecimento de grãos. Polícia Federal troca de chefe em São Paulo e delegado que atuou na Lava Jato assume. Furacão Berli volta a subir de categoria ao tocar o solo no México. No Giro Cultural, teremos as notícias do mundo e entretenimento. Assembleia Legislativa de São Paulo abre CPI para investigar a situação de moradores de rua. Carlos Bolsonaro foi alvo de quebra de sigilo. Justiça de São Paulo nega recurso e mantém condenação por difamação do jornalista perseguido por Carla Zambelli em 2022. O CREME-SP solicitou à Anvisa a suspensão da venda de PMMA no Brasil. Educação de São Paulo abre edital para processo seletivo de professores para turmas de ensino técnico. Condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, é solto no Rio de Janeiro. Começa agora o Vivax News. Atualização sobre o preço do arroz. O governo federal estabeleceu um acordo com os produtores e a indústria do arroz para monitorar o fornecimento e os preços do grão no Brasil, de acordo com Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Agricultores e a indústria se comprometeram a manter uma oferta constante de arroz e preços justos ao longo de toda a cadeia de suprimento, até chegar ao consumidor final. Também foi abordada a manutenção de estoques nos centros de consumidores e a exploração de alternativas para favorecer o abastecimento em áreas mais vulneráveis. Como parte do acordo, o governo concordou em não realizar leilões para a importação do grão, apesar de uma medida provisória que autoriza essa operação ainda estar em vigor até setembro. Durante a reunião, foi decidido que a Câmara Setorial do Arroz estabelecerá um grupo de trabalho para monitorar o comportamento do mercado do grão. Com a participação da CONAB, a Câmara Setorial do Arroz é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, composto por entidades representativas do setor privado. Além disso, o governo anunciou que o Ministério da Agricultura, MAPA, o MDA e a CONAB trabalharão em colaboração com o setor para garantir que o arroz esteja disponível a preços acessíveis para os consumidores brasileiros. Troca de autoridades. A Polícia Federal substituiu o chefe da superintendência da instituição em São Paulo. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. O atual diretor em São Paulo, Rogério Giampaoli, foi selecionado para assumir um cargo no exterior. E agora, o delegado Rodrigo Luiz Sanfurgo de Carvalho, que teve participação na Lava Jato, passa a comandar a corporação em São Paulo. O Sanfurgo foi dispensado da atual função no dia 19 do mês passado. Rogério Giampaoli assumiu a direção da Polícia Federal em São Paulo em fevereiro de 2023. Paulista, ele chegou ao principal cargo da corporação no estado após quase 30 anos de carreira. Antes de dirigir a superintendência da PF, Giampaoli chefiou delegacias em Jales, Araçatuba e Sorocaba, no interior de São Paulo, e comandou o núcleo de inteligência da Delegacia da Polícia Federal em Campinas, também no interior. É formado em Ciências Jurídicas pela PUC Campinas e tem especialização em Segurança Pública pela Universidade do Tocantins. A troca em São Paulo faz parte de uma série de novas movimentações que serão realizadas em cargos de direção da Polícia Federal no segundo semestre, com a abertura de novos postos em países na Europa e nas Américas. O furacão Beril, surpreendendo novamente os meteorologistas, alcançou a costa do México na categoria 3, de uma escala de 5,
após ter tocado no solo no Caribe no início da semana, considerando o furacão mais forte a atingir a região em mês de julho. Beryl recuperou a força e chegou à Península Mexicana de Yucatán durante a manhã da última sexta-feira. Os ventos do Beryl ainda podem alcançar velocidades de até 185 km por hora, conforme relatado pelas autoridades. Nos últimos dias, o furacão causou um rastro de destruição pelo Caribe. O México se preparou para a chegada do furacão com o fechamento de hotéis, comércios e evacuações de comunidades. Medidas adicionais incluirão a proteção de ovos de tartarugas de pente retirados das praias para garantir a segurança da espécie. Francisco Bencomo, gerente de um hotel de Tulum, mencionou que espera o retorno dos hóspedes apenas após dia 10 de julho, enquanto os funcionários estarão alojados em abrigos de emergência para sua proteção. Vamos preparar o intervalo e no próximo bloco tem um giro cultural. Oi, eu sou Bia Couto e vou falar sobre empreendedorismo. Tem algo muito importante no empreendedorismo e na postura do empreendedor que a gente pensa assim, poxa vida, e se não der certo? Como eu faço? E se o que eu pensar não está correto e eu não tenho aquele ganho que eu estou almejando? Eu tenho uma dica que sinceramente funciona. É o seguinte, o empreendedor, ele usa, a cabeça, sabe para quê? Para estudar. O empreendedor, ele é um ser inquieto, ele não para, ele busca, ele pesquisa, ele quer saber mais. E com essa postura, ele busca as novidades e certamente ele encontra a solução. Outra, o coração. É o coração que leva e impulsiona o empreendedor e não deixe ele desvirtuar do caminho, da sua essência, do que ele acredita. Siga o coração. E terceiro, as mãos. Sabe por que as mãos? Elas simbolizam o fazer. Então, de nada adianta o pensar sem o fazer. É a pensar e agir. É isso. Vai dar certo. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. Aqui, na rede Vivax de televisão, você encontra os melhores clássicos do cinema no Cine Retrô, de segunda a sexta, às 11 da noite. Voltamos agora com o Giro Cultural Isa Zanoni. Obrigada! Vamos fazer um bate-papo aqui sobre cultura, entretenimento. Que bom ter você aqui. Seja Obrigada, bem-vinda. Isa. Muito obrigada. Eu que agradeço pela receptividade. Imagina! Eu vou trazer hoje uma notícia sobre o Palácio Boa Vista, que está lá em Campos do Jordão, não sei se você conhece. Olha, não. Ele está celebrando 60 anos agora no mês de julho e vai receber a população com 2 exposições que começaram no último sábado agora. São 11 obras da Tarsila do Amaral, na mostra Centenário Autorretrato, que traz um panorama da produção da artista, passando por suas diferentes fases, que vão desde sua formação até meados dos anos 50. Já a outra mostra chama Olhar a Terra, Ver o Céu, que inaugura uma nova sala do Palácio dedicada a exposições temporárias de artistas contemporâneos que são convidados e normalmente vão lá para bater um papo com a galera também. São 59 paisagens com um pequeno formato feito por vários artistas. É super legal. A galera pode ir, pode visitar o palácio. Era para ser um palácio de inverno, viu? Pra galera aqui de São Paulo. Mas aí virou um museu, um centro de exposições. Interessante. Muito legal, né? Vai ter curadoria, vai ter os próprios artistas lá. Para quem quiser conhecer, tá aberto de quarta-feira até domingo, das 10 ao meio-dia e das 2 às 17. E a galera pode ficar até às 17h30. Bacana, né? Conhece? Muito, não conheço não. Vou lá, com certeza. É legal, né? É um bom passeio, gente. Fica a dica aí para você conhecer. Agora, a minha próxima dica é interessante também. A galera tem pedido
muita coisa sobre cinema, tem pedido muita coisa sobre eventos, sobre festas, indicações de festa. E tá tendo a tradicional festa de inverno em Mogi Mirim. Começou agora sexta-feira também. Então, a partir das 6 horas começou no Centro Cultural Professor Laro Monteiro de Carvalho o 13º Festim, Festival de Inverno de Mogi Mirim. Legal o Que nome, legal, né? um nome bem criativo. A programação vai destacar diversas manifestações artísticas no município, tem pluralidade, tem diversidade, é bem eclético assim, busca atrair todos os públicos, levar a galera lá na praça e tem um espaço. Está comemorando os 250 anos do jornalista Valder Abrucés. Então é uma agenda cultural também completa para a galera aí de Mogi Mirim. Que ótimo, Isa. Vamos lá, vamos curtir. Mas um lugar legal, né? Agora, a última dica para a galera aí é sobre astrologia, astronomia também para a galera que curte. Esse sábado agora passou pertinho da gente um cometa. Para quem se interessa, para quem observou o céu aí recentemente, teve um cometa passando bem pertinho, chamado 13P Alders, que teve visível aí pra galera no sábado. Passou raspando aqui, foi super bacana. Você conseguiu ver? Ficou sabendo? E a noite estava linda, né? Tava linda? Maravilhoso final de semana. Tava linda. Pra quem conseguiu ver, foi bonito. É um cometa aí que passa a cada 69 anos. Por isso que tem esse Pzinho no nome, 13P. Porque é um cometa periódico. Então, a cada 69 anos ele aparece. E aí, assim como os outros cometas, ele é basicamente, gente, gelo, rocha, poeira e tal. E foi identificado pela primeira vez pelo astrônomo alemão. Vou falar o nome, mas talvez esteja falando errado. Heinrich Wilhelm Olbers. Em 1815. Se eu não me engano, foi esse cara aí. E aí, ele passou aqui pertinho. E para você que perdeu, se você não viu, não acompanhou, falou, ai meu Deus, eu perdi. Tem um outro asteroide que vai passar pertinho da gente lá no final do ano. Se eu não me engano, é em setembro. É um outro asteroide aí que a gente vai conseguir ver. Então, se você não viu, já coloca na agenda no dia 27 de setembro aí para você ver um outro cometa aparecendo. Que excelente, Isa. Que ótimo. Legal, né? Muito. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí do News e amanhã eu volto com mais giro cultural com você, né? Ótimo. Com certeza. Voltamos com as notícias do Brasil e do mundo. Família Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi alvo de quebra de sigilo telefônico e telemático pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, no inquérito que investigou os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL. A apuração acabou descartando o envolvimento do vereador no crime. As intercepções, porém, identificaram uma rede de contas de e-mail e redes sociais vinculadas a Carlos, bem como sua movimentação política. O filho do ex-presidente se tornou um dos suspeitos em razão de uma discussão que teve com um assessor de Marielle em maio de 2017, 10 meses antes do homicídio. Segundo os depoimentos, o assessor da vereadora apresentava a câmera para amigos quando apontou para o lado em que ficava o gabinete que Carlos e afirmou que ali seria a ala fascista do Legislativo Carioca. O vereador ouviu e confrontou o funcionário de Marielle ao ouvir os gritos. Ela interveio e chegou à discussão com Carlos. A quebra de sigilo telemático, solicitada pelo delegado Daniel Rosa, ocorreu em dezembro de 2017. E teve como alvo 21 aparelhos celulares e 11 números de telefone indiciados pela operadora em nome de Carlos. Bem contas a ele vinculadas no Google e na Apple. Foram solicitados dados de janeiro de 2017, até a data da decisão, proferida em janeiro de 2020. A decisão do juiz Gustavo Calil também autorizou a interceptação telefônica de 3 números de telefones associados a Carlos. Os relatórios das quebras apontaram que nada foi encontrado sobre Marielle nos dados levantados.
Eles descreveram, porém, parte da movimentação política do filho do ex-presidente. A quebra identificou 4 correios eletrônicos vinculados a carros. Em um deles, a polícia encontrou a foto de uma folha de papel com login e senha de mais de 70 perfis de e-mails, YouTube, X e o antigo Twitter, blogs, entre outros serviços de internet. Concurso público. Na última quinta-feira, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo publicou o novo edital para o processo seletivo, simplificado para a contratação temporária de professores no itinerário de formação técnica profissional do ensino médio. As inscrições começaram no sábado, no dia 5, e vão até 5 de agosto no site da pasta. O processo seletivo, que inclui prova objetiva e discursiva, avaliação de títulos, que são os diplomas de formação e experiência profissional, e prova prática, com envio de videoaula e gravada, destina-se à formação de cadastro de reserva, não havendo um número de vagas determinado. Para 2025, deve ser contratados cerca de 3.000 profissionais. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para 29 de setembro. Os professores selecionados vão ministrar as aulas presenciais aos estudantes, conforme sua habilitação de nível superior, e os componentes curriculares correspondentes serão oferecidos 9 cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Na inscrição, o candidato deve escolher uma diretoria de ensino de sua preferência, dentre as 21 regionais de todo o estado, para sua eventual alocação. Deverá também indicar um eixo de prova, de acordo com os cursos em que pretende selecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49,00. Na inscrição, o candidato deve escolher uma diretoria de ensino de sua preferência, dentre as 91 regionais de todo o estado, para sua eventual alocação. Deverá também indicar um eixo de prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa é de R$ 49,00. Benefícios temporários. Na última sexta-feira, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou que o governo iniciará uma revisão detalhada dos benefícios previdenciários temporários, como o auxílio-doença, a partir de agosto desse ano. Segundo Lupe, está planejada uma revisão periódica a cada 2 anos, mas os benefícios temporários não passavam por essa avaliação desde 2019. O principal objetivo é verificar a legitimidade dos benefícios que estão em vigor há mais tempo. Essa medida busca criar margem no orçamento para os gastos discricionários dos ministérios, que enfrentam pressão devido ao limite do arcabouço fiscal, uma nova regra para as finanças públicas. Além disso, o governo busca atingir a meta de equilibrar as contas públicas e eliminar o déficit esse ano. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um contingenciamento de 25,9 bilhões de reais em gastos devido às obrigações do arcabouço fiscal. Em maio desse ano, conforme dados do Ministério da Previdência Social, o número total de benefícios temporários em vigor, incluindo o auxílio por incapacidade e análise administrativa, totalizada 1,36 milhão. Essa iniciativa se soma a outras revisões de cadastro que o governo vem conduzindo nos últimos meses, como a dos beneficiários do Bolsa Família e dos benefícios permanentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Agora, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Vivax News. Descubra muito mais sobre a história da música brasileira no programa Revisitando, todo sábado às 15 horas na rede Vivax de televisão.
Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. O programa da Josi representa para mim, vai representar para todo mundo que está em casa. É tudo que eu acabei de falar, que é o amor. Então vamos ter muita coisa que você tem em casa. Ele vai representar o carinho, vai representar um pouco de diversão, um pouco de receita. E eu acho que tudo isso junto vai resumir em muito amor. É um trabalho construído até agora com muito carinho para o pessoal de casa. E tenho certeza que será muito bem recebido, porque tem uma equipe maravilhosa por trás de tudo isso e todo mundo preparando com cada detalhe com muito amor. Estamos de volta com o Vivax News. Caso Carla Zambelli, a Justiça de São Paulo negou na última terça-feira, no dia 2, uma apelação do jornalista Luan Araújo e manteve a condenação dele por difamação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, após ter sido perseguido e encurralado pela parlamentar armada nas ruas de Jardins, na zona sul da capital paulista, em 29 de outubro de 2022, nas vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Araújo descreve uma coluna contando o ocorrido e, por isso, tinha sido condenado em primeira instância a 8 meses de detenção em regime aberto, com pena de substituição por prestação de serviço à comunidade. O jornalista recorreu da sentença dada no início de junho, mas o juiz Fabrício Realizia não reconheceu a apelação e determinou que Araújo compareça em até 30 dias no cartório de execuções para retirar o ofício de encaminhamento à Central de Penas e Medidas Alternativas de São Paulo. Apesar da condenação, o juiz da Vara Criminal do Fórum da Barra Funda absolveu o jornalista pelo crime de injúria e negou a Zambelli um pedido de indenização por danos morais que ele havia pedido no processo. Vulnerabilidade social. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, deverá instalar no segundo semestre uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as condições de moradores de rua no Estado. Embora seja direcionada de forma geral a todo o território paulista, deverá ter como um dos focos principais a situação na capital, coincidindo com o início da campanha eleitoral. A iniciativa partiu do deputado Vitão do Cachorrão, dos Republicanos, cuja base eleitoral é Sorocaba e que deverá presidir a comissão com a relatoria ainda indefinida. Parlamentares de oposição, sobretudo os de PT e PSOL, querem aproveitar a investigação para se debruçar sobre as políticas para moradores de rua efetivadas pelo prefeito Ricardo Nunes, que busca a reeleição. A CPI terá 3 focos principais na investigação: o crescimento do número de moradores de rua, que chega a quase 50 mil, segundo alguns levantamentos, a precarização dos albergues para acolhimento e sucateamento da estrutura de atendimento, em razão da terceirização dos assistentes sociais, e a situação dos moradores de rua, que deve ter um dos principais temas da campanha paulistana. Apesar de ter sido criada no final do semestre passado, a CPI só vai efetivamente funcionar se os partidos indicarem seus membros e as sessões tiverem quórum, mesmo em meio ao esperado esvaziamento da casa em razão das eleições. Procedimentos estéticos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP,
notificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedindo a suspensão da distribuição e comercialização de produtos à base de polimetilmetacrilato, conhecido popularmente como PMMA, usado para realizar procedimentos de preenchimento após a morte da influenciadora Aline Maria Ferreira da Silva. O CREMESP informou que a Anvisa tem 24 horas para responder à notificação, sob pena de encaminhamento ao Poder Judiciário. Aline tinha 33 anos e morreu após fazer um procedimento estético para aumentar o bumbum, com a aplicação de PMMA. Ela recebeu aplicações de 30 ml da substância em cada glúteo. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato, um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos. Ou seja, é uma matéria-prima com vários tipos de aplicações que vão variar de acordo com as formas de seu processamento e desenvolvimento. Segundo o CREMESP, o PMMA não é recomendado para fins estéticos, em virtude do elevado risco de complicações graves, irreversíveis e até óbito dos pacientes, especialmente se administrados em grandes quantidades. Atualmente, a Anvisa permite a venda de produtos à base de PMMA para preenchimento cutâneo e muscular com finalidade corretiva, estética ou reparadora, os quais não são comercializados em diferentes concentrações. Caso Tim Lopes. Eliseu Felício de Souza, conhecido como Zeu, condenado por envolvimento na morte do jornalista Tim Lopes, saiu da cadeia na última quinta-feira após ficar 13 anos preso no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Acusado de queimar o corpo do repórter em 2002, o homem obteve o benefício de progressão de regime e vai cumprir o resto da sua pena em prisão domiciliar. Eliseu deverá cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, tendo até 5 dias para instalar o equipamento. Dos outros 6 traficantes condenados pela morte de Tim Lopes, ele era o único que ainda estava preso, já que 2 comparsas morreram e outros 4 cumpriram parte da pena e receberam liberdade. Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002, aos 52 anos, quando produzia uma reportagem sobre o tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Os traficantes o capturaram, torturaram e executaram o jornalista, que tinha mais de 30 anos de carreira. O Vivax News de hoje fica por aqui. Até mais! Olha que novidade maravilhosa! Você sabia que a Rede Vivax está com a Roku Box? A Roku Box é um dispositivo que transforma a sua TV em TV Smart de verdade. Vá na sua loja no aplicativo e procure por Vivax. Baixe e você terá acesso a toda a nossa programação. O Cine Retrô, o meu programa Revisitando com Elias Jó, dos outros nossos colegas, tem muita coisa, uma infinidade de coisa maravilhosa. Não deixe de por esse dispositivo, acessar Rede Vivax e assistir nossa programação Rede Vivax, cada vez mais perto de você. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na Rede Vivax de televisão. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Aqui, na Rede Vivax de televisão, você encontra os melhores clássicos do cinema no Cine Retrô, de segunda a sexta, às 11 da noite. Olha que novidade maravilhosa! Você sabia que a Rede Vivax está com a Roku Box?
A Roku Box é um dispositivo que transforma a sua TV em TV Smart de verdade. Vá na sua loja no aplicativo e procure por Vivax. Baixe e você terá acesso a toda a nossa programação. O Cine Retrô, o meu programa Revisitando com Elias Jó, dos outros nossos colegas, tem muita coisa, uma infinidade de coisa maravilhosa. Não deixe de pôr esse dispositivo, acessar Rede Vivax e assistir nossa programação Rede Vivax, cada vez mais perto de você.